Bom, eu sou a Marisa Merlo, eu sou uma das curadoras do Olhar de Cinema, curadora de curtas, e eu estou aqui com o Charles Bicalho, que é um dos diretores ao lado de Shawara Machacali, do filme Matanai, é isso? Mantana. Matanã, A Encantada, que está na Mostra Olhares Brasil, do Olhar de Cinema agora. Os dois são de Minas, né? Tanto você Isso, quanto Shawara, né? sim, exato. E, e aí, Charles, Pode falar. uma primeira pergunta, assim, é saber da onde que surgiu esse desejo de contar essa história dos Machacalis, que é uma história tradicional, uma história de pós-morte. Da onde que veio esse interesse de vocês? Bom, o que acontece é que eu já pesquiso com os machacaris há mais de 20 anos e já publiquei uns 10 livros com eles. Eu dava aula para eles, eu sou pesquisador, é, e eu dava aula para eles no curso de formação de professores indígenas. E para eles montarem as escolas indígenas nas aldeias. Isso desde a minha época de graduação na FMG. Então, essas escolas indígenas precisavam de material didático, então a gente tinha que produzir livro para eles usarem nas escolas. E no caso dos Machacari, que tem a língua deles, esses livros são bilíngues. Então a gente fazia trabalho de pesquisa, transcrição, tradução para o português, depois eles faziam as ilustrações e a gente editava livro. Então fizemos mais de 10 livros. E eram livros de literatura. Então a gente trabalhou com eles conceito de literatura, e aí eles foram buscar o subsídio para essa literatura nas histórias tradicionais deles. Então era uma literatura oral que aí passou a fazer parte de livro. E aí apareceram várias histórias tradicionais e Matanã é uma dessas histórias. E quando a gente publicava essas histórias em livros, eu ficava imaginando, isso que daria um bom filme, daria um bom desenho animado e tal. Aí depois de uns 10 anos trabalhando com eles, eu tomei coragem e comecei a oferecer oficinas de audiovisual para eles. Hum. E E essa aí, parceria com a Shawara, como que aconteceu? a Shawara é novata, uma diretora estreante, ela é mais nova, né? Ela é da geração posterior à minha. Eu já trabalhei com vários machacalis mais velhos que ela, da primeira turma de professores lá atrás, gente que é da minha idade ou até mais velho que eu. Então a Shawara é a nova geração, a gente está renovando, né? O, o nosso plantel aí de diretores, e ela é desenhista, ela gosta muito de desenhar, então nós a convidamos e ela topou a dirigir o primeiro filme de animação dela. Legal. E no filme tem uma palavra que eu não sei se eu vou dizer corretamente, que é Yami. E a mim, É Yami, que na minha pesquisa aqui eu procurei uma tradução como canto e também como espírito, em Machacali, né? É, E no filme os personagens eles se referem a uma divindade ou alguma coisa assim, ou divindades. Queria também que você falasse um pouco sobre isso, assim. ok. E a mim é a palavra que dá nome que nomeia os espíritos. É como eles denominam os espíritos deles. Existem vários espíritos, milhares talvez, e esses espíritos são elementos da natureza, almas de pessoas, parentes já falecidos. Então pode ser o Yamin do avô, o Yamin da tia, pode ser o Yamin da cachoeira, o Yamin de alguma árvore, algum animal, o Yamin dos insetos. Quase todos os insetos têm Yamin. Então é espírito, é o espírito. Pessoa que tem uma alma, a alma chama cortiga, a pessoa morre, o cortiga dela se transforma em Yamin. E quando eles fazem os rituais, eles cantam para esses espíritos virem interagir com eles nas aldeias. E os cantos também são chamados de Yamin. Entendi. Então são Pois rituais é, então, espirituais.
É que no filme que ele fala, não faça isso, e a mim não gosta. Eu achava que era uma espécie de Deus, alguma coisa assim, porque parecia que era um Deus no sentido monoteísta, né? Porque Não, pois é. pareceu. São vários. A palavra que a gente mais usa para tentar traduzir é espírito, que é mais genérico. Porque eles não são monoteístas, eles são politeístas mesmo. Tem praticamente qualquer coisa deles. Para você ter uma ideia, quando eles interagem com alguma coisa nova e aquilo passa a ter valor para eles, aí eles se transformam em Yamin também, em espírito. Então, por exemplo, tem o Yamin do helicóptero, por exemplo. Porque o helicóptero, às vezes, baixa lá na aldeia e leva a gente para o hospital. É sério? Nossa, sim. Então é uma coisa importante para eles transformarem em espírito. Tem Yamin da sanfona, porque eles gostam muito de forró. Percebe? Tem Yamin das camisas do time de futebol deles. Entende? Nossa. Então, e aí tem Yamin do papagaio, Yamin do morcego, Yamin da capivara, um monte de... São os elementos da natureza e também não da natureza, né, da cultura, com os quais eles interagem, sabe? E daí eles tiram conhecimento. Entendi. E aí, uma outra questão, agora indo mais para o processo criativo assim, do filme, da parte dos desenhos mesmo, né? Eu vi que tem muitas pessoas que assinam a ilustração, né? E que isso partiu de uma oficina, né? Que vocês fizeram. Como que foi esse processo? A oficina surgiu por conta do filme ou a oficina já existia e aí vocês resolveram incorporar o filme nisso? Como que é? Ok. Bom, como eu falei, eu já dei aula para eles e já tinha feito oficinas de audiovisual. Já tinha explicado para eles como é que faz filme, eles já tinham feito vários documentários. Até então a gente trabalhava fazendo documentário, eles pegavam a câmera e filmavam os rituais deles nas aldeias, mas a gente queria também contar a história que está por trás do ritual. E aí muitas vezes essas histórias elas têm situações assim sobrenaturais, não dá para fazer com live action, né? Então a gente pensou, eles gostam de desenhar, já sabem como é que funciona a linguagem cinematográfica. Vamos tentar agora uma outra linguagem que é da animação. Propus, eles toparam. Aí a gente fez a oficina, eu dei aula, na verdade, de linguagem de animação, especificamente. E aí a gente propôs para eles, vamos escolher as histórias, já tinha feito aula de roteiro com eles. Então eles escolheram a história, a gente roteirizou, e aí aquele processo, escreve um projeto, envia para a lei de incentivo, o projeto aprovado, aí a gente vai para a aldeia e faz a oficina de ilustração específica para o filme. Aí eu falo com eles, a gente precisa dos desenhos dos personagens, dos objetos importantes da história, cenários. E essa oficina durou ao longo do processo inteiro do filme? Ou foi... Não, dura em média uma semana, a gente fica na aldeia, faz essa oficina e também aproveita para coletar os áudios, as falas dos personagens, os cantos. Sim. A gente usa também os cantos ritualísticos deles no filme. Você assistindo, você percebe que tem os cantos. Sim. Esses cantos, eles ajudam a contar a história. Eles estão narrando aquela história ali. É uma técnica que eles têm de contar a história no ritual, que é cantando. Então a gente pega esses cantos e também traz para o filme e coloca no filme. Então durante esse período que a gente passa na aldeia, mais ou menos de uma semana, assim, de modo mais intensivo, às vezes a gente vai mais uma vez na aldeia para finalizar o filme. Eles vêm a cidade também, a gente encontra aqui na minha casa e resolve questões da pós-produção. Mas basicamente é isso, é um período de mais ou menos uma semana que a gente passa na aldeia coletando esse material, tanto de ilustração quanto de áudio. E esses diferentes estilos de ilustração, assim, tem umas partes no filme que são, por exemplo, uns cenários mais geométricos, de listras, e outros desenhos que são os desenhos mais livres, né? Quase um rabisco, assim. Isso daí é por conta do estilo de cada um deles ou da onde que vem isso? Mas basicamente é isso. E não só do estilo de cada um deles, mas também aí entra o estilo do nosso diretor de animação, que é o Jacques Abacatu, que é ele que é o responsável por dar vida à animação, e aí inevitavelmente ele entra com alguma coisa dele também.
Então a gente mistura tudo. Tem o estilo do desenho de cada um da aldeia que participou da oficina de ilustração, crianças, adultos, todo mundo misturado. E Quantos quando são, mais ou menos? os machacalis, hoje em dia, eles estão em torno de Não, 2 não, mil mas mais dessa na equipe. participaram. É. Na equipe tem umas 15 pessoas da Hum. aldeia. É. Então aí o estilo do filme é eclético mesmo, porque são vários autores. Sim, sim. E como é que foi a última pergunta, assim, como é que foi essa questão do o artesanal e o digital nessa animação, assim, o que que teve de artesanal, o que que teve de digital, ou se foi no sentido da ilustração mesmo, né, não da parte de animar o desenho, né, mas... Certo. Bom, tem a parte artesanal são os desenhos mesmo que a gente trabalha na aldeia com papel, caneta, pincel, tinta, sabe? Vários materiais. Então eles ilustram aquilo à mão mesmo. Então é bem artesanal. A partir daí, assim, eu considero também o trabalho digital como artesanal, porque a gente vai recortar tudo, primeiro escaneia, né? Põe no computador e aí que recorta tudo, faz as escolhas, junta um com o outro, um verdadeiro trabalho assim de montagem, né, de bricolagem. Pega um fundo de desenho aqui de uma pessoa, pega o personagem do outro e o que encaixar melhor a gente vai usando. Então é uma miscelânea Quanto tempo levou esse processo todo de da pós, realização da pós-produção ou do filme todo? do filme todo? O filme todo desde a pré leva um ano mais ou menos, Hum. mais ou menos. Às vezes menos. Da pós-produção, talvez aí uns 6 meses, por aí, mais ou menos. Porque tem a parte das ilustrações, mas também tem o áudio, né? A gente faz a Sim, sim. gravação toda na língua machacali, depois transcreve com eles e depois traduz para o português. E depois ainda tem a tradução para o espanhol e para o inglês, porque os filmes são legendados em português, espanhol e inglês. São falados em machacali, né? Sim, e do título, Matanã, é, a tradução é A Encantada mesmo? Ou é o nome dela? Isso, É o nome, é o nome. É, vocês optaram por manter algumas palavras, mesmo com a legenda em português, algumas palavras vocês optaram por manter em Machacali, né? Bom, Matanã é o nome dela mesmo, da Índia. E a Encantada, esse epíteto aí, eles mesmos é que deram. São eles mesmos. Eles quiseram dar esse epíteto, Matanã Encantada. Numa tentativa, inclusive, de tradução. Aí o processo tradutório né, tem meandros, assim, mas então a gente deixa por conta deles, muitas vezes, assim, muita coisa por conta deles. A gente não tenta interferir demais, não, para não, né, para ficar autoria indígena. E aí essas palavras que aparecem no filme, que a gente não traduz, é porque a gente acha que é melhor não traduzir mesmo, seja porque a tradução às vezes pode parecer difícil e porque muitas vezes a tradução empobrece, né? Então, no filme aparece lá, Yamin, a gente quis deixar porque dá para a pessoa perceber, né? Ter um Sim, dá para ter vislumbre, uma noção. noção, exatamente. Mas isso faz parte, né, do contato com o diferente, né? Sempre tem aquela coisa que fica no ar e tal. Talvez tenha lá também Yamichu. Yamichu é o ritual também. Então, algumas palavras a gente deixa mesmo porque também para manter a marca, né, da língua. Uhum, sim. Eles são também um registro linguístico, né? A gente dá essa importância para os filmes. Então, para manter, quanto mais marca Machacali, da cultura Machacali, a gente puder deixar no filme, a gente deixa. Tá? E assim, você falou agora há pouco sobre garantir o processo criativo deles, assim, eu queria entender, assim, você como diretor, você se enxerga como uma ponte que vai lá e faz isso, ou que lugar da direção você tá nesse filme específico, né? É, é, Você faz ao mesmo tempo meio de campo, mas ao mesmo tempo você tem suas opções estéticas, criativas e como é sim. isso?
Boa pergunta. Sim, é uma função bem complexa, mas ao mesmo tempo é bem tranquila. Eu me vejo como parceiro de criação. Eu tenho essa posição privilegiada porque eu os conheço há mais de 20 anos, já fiz muito trabalho com eles, livros, dei aula, então eu tenho uma relação com eles e consigo, então, estabelecer, né, esse vínculo aqui da aldeia com a cidade. Tem uma equipe que trabalha comigo aqui na cidade, de não indígenas, como é o Jackson Bacatu, Marcos Henrique Coelho, que é o produtor, Cláudia Alves, produtora, pessoas que não são indígenas e que eu levo para a aldeia para a gente fazer esse trabalho. E eles também vêm para cá e a gente se encontra aqui na minha casa, faz reuniões aqui. Então eu tenho essa posição privilegiada mesmo, de estar em trânsito com eles e outra coisa também que a minha carreira de criação em audiovisual se deu com eles. Desde que eu comecei no audiovisual, que foi em 2007, eu já trabalhava com eles. Então a gente começou junto, a fazer filmes juntos, entendeu? E aí, assim, a gente fez mais de 10 documentários. Eu não assinava esses documentários, porque o documentário ele é mais intuitivo, né? Você liga a câmera e filma ali. Eles estavam filmando um ritual lá na aldeia, uma coisa completamente, assim, deles, né? E a linguagem da animação foi uma coisa que nova, que eu resolvi levar, né? E estou envolvido, né? Estou mais envolvido com ela. Mas eu pretendo também daqui a pouco que eles façam o filme por conta própria, mesmo o filme de animação, né? Que eles façam por conta própria e eu nem precise aparecer mais. Mas é um trabalho de parceria. Parceria. Eu me vejo como parceiro de criação. Sim. Basicamente. Bom, então, acho que é isso, então, Charles. Muito obrigada. Nada, obrigado a você. E parabéns pelo filme. Obrigado. Uma pena a Shawara não estar aqui para É difícil, às vezes participar com a gente, mas, enfim, né, a gente entende as... Mas eu passo tudo para eles. Mas, Eu ligo na aldeia e conto tudo que está acontecendo, mando imagem, mando tudo. Mando link. às vezes, se ela quiser, por exemplo, mandar um vídeo, Tá. alguma coisa assim, é possível também, né? Aí depois a gente vê. Posso tentar. Ok. Mas é isso, brigadão, então, Obrigado a e você. parabéns. Parabéns aí a toda a equipe pelo festival.